Presidente da República e de Sua Eminência Reverendíssima o Cardeal Patriarca de Lisboa e Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, damos início à sessão de apresentação do livro Portugal Católico, a beleza na diversidade. Pedimos o favor de desligarem os vossos telemóveis ou de os colocarem em modo de silêncio. Obrigado. Amam a vida porque são filhos. Receberam a terra como herança, casa comum. Com ela respiram, cuidam dela e do que nela habita. São homens e mulheres de rostos, línguas, traços e expressões diferentes. A diversidade é para eles um lugar de comunhão universal. Ao longo da história, percorreram caminhos, passaram vales, desertos e montes. Reconhecem os erros e as incoerências. Fazem a experiência da dúvida, da esperança e da libertação. Acreditam na força do perdão, da reconciliação. Dizem caminhar para a eternidade, mas não ficam parados à espera do amanhã. Alteraram a paisagem do tempo porque não abdicaram de intervir nele. Em nome de um Deus que se fez ética e que se diz num encontro. Portugal Católico. Um livro aberto a todos. Muito boa noite. Esta é a razão de nós estarmos aqui hoje. Portugal Católico, a beleza na diversidade. Uma obra feita por muitos, aberta a todos. Os muitos que aqui estamos, representamos todos para uma sessão que, por certo, vai ser do nosso agrado. Por aquilo que aqui nos traz e pela forma como o vamos dar a conhecer. Procura, valores, diversidade. Se precisássemos de um tríptico para resumir a conclusão a que chegamos no final, nós investigadores, no final desta obra, esta será se calhar a mais apropriada. Procura, valores, diversidade. Afinal,
três dimensões que retratam o ser humano e o pensamento religioso. Diversidade na obra, que aqui se apresenta, diversidade na vossa presença, diversidade na cultura e na arte. Conosco, Cuca Roseta. Das nossas dores ouvi a voz e na agonia, quando chegar, sei já rezar. Nossa gente, sois luz e guia ao português que a paz vos pede, perdão concede mais uma vez. Rogai por nós, os pecadores, das nossas dores ouvi a voz e na agonia, quando chegar, sei já rezar. Muito obrigada, muito feliz de estar aqui convosco e por este convite também, para esta festa. Ave Maria do Frei Hermano e agora foi Deus.
sabe ninguém, porque canto fado neste tom magoado de dor e de pranto, e neste tormento todo sofrimento. Eu sinto que a alma cá dentro se acalma nos versos que canto. Foi Deus que deu luz aos olhos, perfumou as rosas, deu ouro ao sol e prata ao luar. Foi Deus que me pôs no peito um rosário de penas que vou desfiando, e choro a cantar, e pôs as estrelas no céu e fez um espaço sem fim, deu luto às andorinhas, ai, e deu-me esta voz a mim. Se canto, não sei o que canto, um misto de ventura, saudade, ternura e talvez amor, mas sei que cantando sinto mesmo quando se tem um desgosto e o pranto no rosto nos deixa melhor. Foi Deus que deu voz ao vento, luz ao firmamento e deu azul às ondas do mar. Foi Deus que me pôs no peito um rosário de penas que vou desfiando, e choro a cantar. Fez poeta roxinol, pôs no campo alecrim, deu as flores à primavera, ai, e deu-me esta voz a mim. Deu as flores à primavera, ai, e deu-me esta voz a mim. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigado, Cuca Roseta. Recebeu um exemplar do livro que hoje se apresenta. Parabéns, muito obrigado pela tua presença. É uma honra e um privilégio a vossa presença, sinal visível também, com rostos, com sentimentos, com emoções, certamente, com sentido crítico, assim o esperamos. Sentido crítico que sabemos que é essencial para se fazer agora eco do trabalho que aqui hoje se apresenta. À variedade de autores e visões tem de se juntar um vasto conjunto de outros contributos, nomeadamente na produção da obra que agora chega às nossas mãos.
As letras nasceram da criatividade de mulheres e homens que encontram na composição gráfica de muitos criativos e na paginação de todos os capítulos o enquadramento necessário. Contamos com o apoio especial do Sr. Alexandre Soares dos Santos, aqui presente, para a concretização de todo este projeto. Foi ainda o Sr. Alexandre Soares dos Santos que permitiu e possibilitou o lançamento desta obra nesta magnífica sala, assegurando também todo o equipamento de som, imagem, todo o equipamento logístico e ainda o Porto de Honra. Sr. Alexandre Soares dos Santos, o nosso muito obrigada em nome de toda a equipa Portugal Católico. Muito obrigada. Fundamental foi ainda o apoio da Conferência Episcopal Portuguesa em todo este projeto. Não queríamos deixar de agradecer de uma forma especial ao Sr. Dom José Cordeiro, Bispo da Diocese de Bragança, Miranda, pelo extraordinário apoio no inesquecível ato de entrega da obra ao Papa Francisco, pela delegação portuguesa que se deslocou ao Vaticano para esse efeito. Agradecemos também ao Padre Manuel Barbosa, secretário da Conferência Episcopal, por todo o inesquecível apoio também e acompanhamento ao longo de todo este projeto. Em nome de toda a equipa de investigação, em nome de todo este projeto e de todas as pessoas que estão aqui envolvidas hoje neste lançamento, o nosso muito obrigada à Conferência Episcopal Portuguesa. Bem-aja, bem-aja. Igualmente fundamentais foram os apoios, como já se disse, de várias instituições, como também a Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal, da Fundação Calouste Gulbenkian, da União das Misericórdias Portuguesas, da Santa Casa da Misericórdia do Porto e da Manolena, uma empresa que nos brinda com uma vela, como nós podemos ver, que simboliza, como todos nós sabemos também, expressão de fé, uma expressão de fé muito portuguesa e que cada um de vós pode, no final desta sessão, levar para casa. Toda a equipa de investigadores quer dizer-vos, a todos os que de forma mais discreta ou de forma mais visível nos ajudaram, queremos dizer-vos, mais uma vez, muito obrigado pela ajuda. E os agradecimentos ainda não terminaram, muitos há por certo a fazer, a muitas pessoas e de muitas formas, mas temos de agradecer a 3 artistas que nos têm oferecido o melhor que há da música portuguesa e que desde o primeiro contacto por parte da organização deste evento se ofereceram graciosamente para aqui estarem e cantar para nós. Cuca Roseta, que já ouvimos, Rouquial, que vamos ouvir daqui a pouco, e também Teresa Salgueiro, com a qual encerraremos esta sessão. Para eles, o nosso muito obrigado. E muito gratos e honrados estamos, sobretudo, pela vossa presença aqui, de cada um de vós, neste fim de tarde. Sabemos que vieram de muitos pontos do país, crentes e não crentes, católicos e representantes de outras confissões religiosas. Bem-ajam por aqui estarem. Portugal Católico, a beleza na diversidade, apesar de ter este formato, é muito mais do que um livro. Há várias vozes, na perspectiva, vamos dizer, de um poliedro de opiniões, reivindicando aqui uma expressão do Papa Francisco, vai, obviamente, onde uma obra apologética não iria. Usando aqui estereótipos, assim, dos conservadores aos progressistas, este projeto dá-nos uma abordagem ampla e aberta da realidade católica em Portugal. E porque há interpretações plurais, há de haver, naturalmente,
quem subscreva umas leituras e quem não se reveja noutras. Assumimos o risco. É assim. Enquanto investigadores, não podemos negar a evidência da diversidade na Igreja. Mas temos uma certeza, é que a ver o mundo em diversidade e a partir da fé, esta obra vai ao fundo e para lá do próprio objeto de estudo da Igreja Católica, com suas muitas vivências e experiências. Lendo os textos, na sua grande amplitude de interpretações, a Igreja retratada neste livro revela-se em relação fraterna, disponível, horizontal, porque plural e em saída. E porque a Igreja não é um edifício monolítico, o projeto Portugal Católico preconiza uma vasta comunidade de crentes que se comunica sem medo, nas suas diversas vozes e carismas, disponível para o diálogo, por dentro e para fora. Do ponto de vista técnico, este é um projeto gigante, de uma complexa organização. Uma viagem também pelo universo artístico e cultural religioso do nosso país. São 792 páginas, 204 textos, 190 autores, dos 20 aos 90 anos de idade, de diversos quadrantes de pensamento, intercalados por 3.000 fotos e gravuras. Uma obra seguramente para ler, uma obra para ver e uma obra para se sentir, até pelo peso que ela tem, pelo menos esta pesa 5 quilos. Foram 9 meses de um trabalho verdadeiramente intenso, diário e incansável em todo este projeto. Foi a cooperação recebida por parte das dioceses, paróquias, ordens e congregações, instituições e movimentos na facilitação de vídeos, logótipos, fotos, esclarecimentos de tudo aquilo que a cada segundo nós íamos pedindo a todas estas entidades. Não podemos deixar, nós investigadores, de dizer que o país inteiro esteve nesta obra e, portanto, só nos resta dizer muitíssimo, muitíssimo bem-aja e uma grande salva de palmas para este Portugal que consegue trabalhar desta maneira. Catorze é o número simbólico desta obra. Assim, os cabalistas diriam que significa a compreensão, é o número da compreensão. Em contexto cristão católico, sabemos, pode representar as 14 etapas da Via Sacra ou as clássicas 14 obras de misericórdia. Pensamento e ação, espírito e corpo. Mas hoje 14 é para dizer o número dos capítulos que tem esta obra Portugal Católico. A cada um deles corresponde uma interpelação à Igreja e, através da Igreja, por certo, também ao mundo. A força dos fundamentos. A beleza na diversidade. Estar no mundo. O esplendor do silêncio. Rezar, celebrar e peregrinar. Solidariedade integral. Abraçar as margens e as minorias. A fecundidade do pensamento e da comunicação. Inspirar a arte e fabricar património. Movimentos na história. Empreender, criar e distribuir riqueza. Universalizar a boa nova. Educar as novas e as velhas gerações. E sementes do futuro. 14 capítulos. Esta obra tinha um calendário apertado, em contrarrelógio, mas isso é típico em Portugal, não é? O Papa Francisco veio a Portugal em maio e nós fomos ao Vaticano em setembro para oferecer o primeiro exemplar do Portugal Católico, A Beleza na Diversidade. Foi na altura um exemplar único, obviamente, e primeiro, mas com o mesmo conteúdo do que hoje aqui se apresenta. E na véspera deste encontro com o Papa, a obra foi apresentada em Roma no Instituto de Santo António dos Portugueses,
Uma sessão mais intimista e discreta do que esta, por certo, mas onde os portugueses que residem em Roma e diplomatas convidados puderam manuseá-la, folheá-la, antes de ser entregue ao Papa. A obra aqui está. Não é de todo, como já tivemos a oportunidade de dizer, uma obra apologética. Pode até ser vista como uma obra de fronteira, mas inegavelmente esta obra une a diversidade na Igreja. E nisto, sem dúvida, está a sua maior beleza. E teremos muitos motivos para evocar a beleza na diversidade, que se expressa em muitas linguagens e em todos os tempos. Antero de Quental deixou-nos o poema À Virgem Santíssima. Vamos ter o gosto de ouvir o poeta açoriano através da voz de Rouquial. Saudações a todos em Cristo Nosso Senhor. Eu fui convidado por esta organização para vir fazer aquilo que eu penso que é a base da minha atuação na vida, que é tocar. Infelizmente tive uma lesão no ombro, aqui há um pouco de tempo, ando a lutar com ela e acho que estou a começar a ganhar algumas batalhas e em breve espero poder vir a tocar para todos vós outra vez. E então sugeriram recitar uma poesia. Eu nunca recitei assim, gosto muito de poesia, mas escolhemos um soneto do grande poeta açoriano Antero de Quental, à Virgem Santíssima. Num sonho todo feito de incerteza, de noturna e indizível ansiedade, é que eu vi o teu olhar de piedade e, mais que piedade, de tristeza. Não era o vulgar brilho da beleza, nem o ardor banal da mocidade. Era outra luz, era outra suavidade que até nem sei se as há na natureza. Um místico sofrer, uma aventura feita só do perdão, só da ternura e da paz da nossa hora derradeira. Ó visão triste e piedosa, fita-me assim calada, assim chorosa e deixa-me sonhar a vida inteira. As flores. Eu levo lá. Eu levo, por causa do ombro. Consegue? Minhas senhoras e meus senhores, chamo a este palco para usar da palavra o Dr. Paulo Oliveira, Presidente do Conselho de Administração do Círculo de Leitores. Uma grande salva de palmas. Excelentíssimo Sr. Presidente da República, Professor Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, Eminentíssimo Sr. Cardeal Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, Magnífico Reitor da Universidade de Lisboa,
professor Dr. António da Cruz Serra, magnífico reitor da Universidade Aberta, professor Dr. Paulo da Silva Dias, Sr. Alexandre Soares dos Santos, senhores diretores da obra, professor Dr. José Carlos Seabra Pereira e professor Dr. José Eduardo Franco, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores. É com um marcado sentimento de honra que o Círculo de Leitores participa nesta cerimónia de apresentação e, por que não dizê-lo, de celebração da obra Portugal Católico, a beleza na diversidade. Foi há já mais de um ano que, através da nossa ligação profissional ao professor José Eduardo Franco, nosso insigne autor, entramos em contacto com este estimulante projeto, que desde logo nos empolgou. Foi com alegria, assim, que acedemos ao convite que o senhor professor, em representação dos diretores da obra, nos endereçou para que pudéssemos associar-nos, uma vez mais, a uma obra que entendemos ser da maior relevância no panorama cultural português. Quero aproveitar esta oportunidade para publicamente felicitar os dois mentores deste extraordinário trabalho, os professores José Carlos Seabra Pereira e o professor José Eduardo Franco, e simultaneamente saudar todas as distintas personalidades que generosamente contribuíram com o seu testemunho para a concretização desta obra que representa a devoção católica portuguesa e tinha como objetivo imediato ser oferecida a Sua Santidade, o Papa Francisco, na sequência da sua visita a Portugal, a quando da celebração do centenário das aparições de Fátima. É também da mais elementar justiça referir que Portugal Católico só foi possível graças ao apoio de um mecenas, o Sr. Alexandre Soares dos Santos, que saúdo, que patrocinou o magnífico exemplar que foi oferecido à Sua Santidade. É importante louvar a existência de mecenato em Portugal, pois nesta época que se quer de eficiência e em que se exigem resultados no curto prazo, são estes apoios que permitem a criação do belo, do intangível, daquilo que continuará a moldar a nossa cultura no longo prazo. Cabe agora ao Círculo de Leitores, através da sua especial vocação de proximidade com os leitores, promover e diligenciar para que Portugal Católico tenha a visibilidade ambicionada por todos quantos se envolveram neste projeto, dando a conhecer a diversidade e a pluralidade do catolicismo português no século XXI. Levaremos assim Portugal Católico o mais longe que nos é possível, a casa dos portugueses. Muito obrigado. O diretor da obra Portugal Católico, a beleza na diversidade, professor José Carlos Seabra Pereira. Sr. Presidente da República, Excelência, Sr. Cardeal Patriarca e Eminência, magníficos reitores da Universidade Aberta e da Universidade Clássica de Lisboa, senhoras representantes da Assembleia da República e do Governo, autoridades civis e militares, académicas e religiosas, Sr. Alexandre Soares dos Santos e demais entidades patrocinadoras do Portugal Católico, Sr. representante do Círculo de Leitores, ilustres coautores, caros membros da equipa executiva do Portugal Católico, caros amigos, minhas senhoras e meus senhores. Estava um bocadinho a ouvir a vossa apresentação e pensei que, de facto, por alguma razão, talvez subliminar, fomos estruturando a obra até chegar aos 14 capítulos. E é essa inesperada analogia com as estações da Via Sacra e com as obras de misericórdia. É que assim, contra os temores de alguns, não há aqui, sob a bandeira do Portugal Católico, nem a abertura de nenhuma trincheira defensiva, nem de nenhuma
de nenhuma torre de triunfalismo, nenhum clamor triunfalista. Apenas um gesto de reconhecimento e de abertura à beleza da diversidade. Eu dizer, o Cardeal me der bem para isso, que tal como na casa do Pai, nesta obra há muitas moradas. E na verdade, sem presunções eruditas, sem preocupações estatísticas, quase meia centena de autores, como ouviram, provindos de várias gerações, com formações e trajetos existenciais diversos, com orientações de pensamento diferentes e até diferentes sensibilidades espirituais, vêm aqui depor sobre as formas de presença católica na vida atual da sociedade portuguesa. A partir dessa matriz de pluralidade, conjugam-se ou concertam-se numa visão de conjunto as múltiplas perspectivas, umas mais testemunhais, outras mais documentadas, todas, diria, interpretativas e valorativas. No final, no conjunto, temos aqui um esforço de lúcido reconhecimento dos limites e das oscilações, mas também uma prova forte de vitalidade fecunda. E por isso eu diria que sem euforias, mas também sem nenhuma inibição de que já São João Paulo II nos libertaram, nós temos aqui uma contraprova esperançosa de que, tal como na história, aliás, a comunidade católica portuguesa vive, como diria Pascoais, em regime da aurora anoitecida e noite alvorecente. Deixem-me acrescentar só isto, é que, na verdade, quando entregámos o livro A Sua Santidade em Roma, parece que, de propósito, ele tinha acabado de nos pregar uma catequese sob o lema de não tenhais medo de sonhar. De sonhar, naturalmente, de sermos mais dignos da profissão de fé cristã, que nós assumimos, e da nossa intervenção cristã para um mundo mais humano. E quando lhe entregamos e viram a reação do Papa, deu-me vontade de lhe dizer: anche noi non abbiamo paura de sonhar. Nós não tivemos, esta foi o nosso modo de não ter medo de sonhar e, de certo modo, as expectativas que humildemente pomos no efeito de irradiação que esta obra pode ter na sociedade portuguesa é ainda uma maneira ousada de sonhar. Muito obrigado. Muito obrigado, professor José Carlos Seabra Pereira, pela direção da obra, por estas palavras que nos dirigiu. Direção da obra que foi levada por diante com José Eduardo Franco, que convido a usar da palavra. Boa noite, sou de Sua Excelência o Sr. Presidente da República, sou de Sua Eminência o Sr. Cardeal Patriarca, sou dos magníficos reitores da Universidade de Lisboa e da Universidade Aberta, sou do Sr. Alexandre Soares dos Santos, sou das autoridades civis, religiosas e militares aqui presentes, uma saudação também muito especial aos autores desta obra, das diferentes gerações. Nesta obra participam autores desde a casa dos 20 anos até a casa dos 90 anos. Sou de todos os convidados, minhas senhoras e meus senhores. Permitem-me que comece por três citações, uma do Padre António Vieira e outra do Padre Manuel Antunes. Primeira, se a Igreja não é um lugar, são as pessoas. Só o conhecimento é que permite o reconhecimento.
e do Padre Manuel Antunes, num texto de 1958, antes do Vaticano II, sobre a Igreja e o mundo de hoje, dizia assim: em cada época da história, a Igreja depara com problemas, na aparência diferentes, mas na realidade estranhamente semelhantes. A razão é simples: eles derivam da sua condição de ser sobrenatural, incerto no mundo. Os que hoje ela encontra revelam-se antes sob o signo da diversidade e podem causar, por isso, maiores apreensões. Homem de duas cidades, a celeste e a terrestre, é natural que o cristão, sobretudo o cristão que procura tornar-se consciente e conservar os dois termos da possível alternativa, interrogue a sua fé e queira auscultar a lição da história. Muitas vezes conhecemos as religiões, os povos e as civilizações que nos são estranhas superficialmente e mais através dos estereótipos simplificadores arraigados e visíveis na espuma das opiniões imponderadas e menos, aliás, muito menos, através do conhecimento bem fundado e capaz de compreender a complexidade das realidades que tendemos mais a imaginar e a mitificar. Mesmo quando fazemos parte de uma instituição, de um povo, de uma religião, padecemos também do conhecimento mais por representação superficial e parcelar e raramente temos uma visão abrangente das realidades em que estamos inseridos. Esta obra pretende ser um contributo, convocando vários olhares e perspectivas para obtermos uma visão de conjunto de uma realidade tão complexa, tão ampla e tão multifacetada que é o catolicismo português, em articulação com a realidade dinâmica e adaptativa daquela que é uma das instituições mais globais da história humana, a Igreja Católica. Em esta visão de conjunto, como a de quem sobe à montanha e vê a paisagem ampla do seu cume, é esta visão de conjunto, dizia, que nos ajuda a superar o déficit de conhecimento das visões parcelares e oferece um retrato atual, odierno, sem descurar a perspectiva de fundo histórico da Igreja no século XXI, a fim de que essa visão nos forneça elementos de cultura religiosa e institucional que nos permita perceber um dos dados mais extraordinários de 2000 anos de história do cristianismo, que é a capacidade da Igreja a adequar-se, umas vezes mais lentamente, outras vezes com mais agilidade, a cada contexto, interpretando os sinais dos tempos, adaptando, recriando procedimentos e instituições, movimentos, ordens, congregações, associações, métodos, estratégias. Este é um dos aspectos que esta obra dá conta relativamente à Igreja no século XXI, em que está presente, mais uma vez, em situação de repensar-se, sem descurar o essencial, repensar-se para atender aos desafios do futuro e atender aos anseios espirituais das mulheres e dos homens de hoje que a procuram. Esperamos, pois, que esta obra possa contribuir para dar a conhecer o que a Igreja é na sua unidade e diversidade e iluminar caminhos para um conhecimento esclarecido e esclarecedor em que cada um, de dentro e de fora da Igreja, possa encontrar aqui um saber acolhedor e respeitador da dignidade humana, da fé e dos nobres ideais de cada ser humano, na sua diferença e pluralidade, para que se possa atender juntos ao ideal da construção da fraternidade universal que permita perseguir o caminho da justiça para edificarmos juntos, homens e mulheres de fé e de ideais diferentes, edificarmos juntos um mundo melhor de paz e de harmonia. Gostaria de agradecer de uma forma muito especial, e cabe-me de dar esta palavra em particular à minha equipa de investigação que preparou esta sessão e dizer que o resultado deste projeto, o resultado do lucro deste projeto será integralmente destinado a atribuir bolsas de investigação para jovens investigadores desempregados que
todos os dias nos batem à porta. Este é mais um contributo que nós fazemos, além da função cultural e espiritual e científica do projeto, também tem uma função social. Quero agradecer sentidamente a todos os que acreditaram no projeto, que nos ajudaram a ultrapassar imensas dificuldades e para realizá-lo em tempo útil. Agradecer a vossa presença neste dia e espero que a obra possa ser um marco de conhecimento da Igreja em Portugal na relação com o mundo de hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, professor José Eduardo Franco, e convido a usar da palavra o reitor da Universidade Aberta, o professor doutor Paulo Silva Dias. Excelentíssimo Sr. Presidente da República, Excelentíssimo Sr. Cardeal Patriarca de Lisboa, Excelentíssimos Srs. Embaixadores, autoridades militares e civis, Excelentíssimo Sr. Reitor da Universidade de Lisboa, Excelentíssimos Srs. Professores José Eduardo Franco e José Carlos Seabra Pereira, por esta magnífica obra que nos apresentam agora, Excelentíssimo Sr. Alexandre Soares dos Santos, cujo apoio foi absolutamente vital para conseguirmos atingir este objetivo, Excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho de Administração do Círculo de Leitores, uma palavra muito particular para todos os que estão aqui e partilham connosco o lançamento desta obra, Portugal Católico. Mas permitam-me uma primeira palavra para afirmar o maior reconhecimento a este novo projeto da Cátedra Infante Dom Henrique, bem como ao apoio das várias instituições já aqui referidas, nomeadamente o Círculo de Leitores, para o lançamento desta iniciativa, coordenada pelo professor José Eduardo Franco e pelo Sr. professor José Carlos Seabra Pereira. Nunca será demais valorizar a importância da ligação da Universidade e dos seus centros de investigação, como a Cátedra Infante Dom Henrique, com a sociedade, e este é um momento que quero assinalar pelo que representa para a interação entre a Universidade e a comunidade e a afirmação do conhecimento em língua portuguesa na sociedade digital. A Universidade Aberta é uma universidade pública que desenvolve a sua oferta educativa no digital e tem como missão valorizar a criação de conhecimento em língua portuguesa, uma língua que é pertença de 260 milhões de falantes no mundo e que se estima que atinja, no final deste século, os 400 milhões. Esta é uma comunidade construída na diversidade e que constitui a sua maior riqueza. O que constitui a sua maior riqueza, como é partilhado no subtítulo da obra agora apresentada, a beleza da diversidade. A diversidade é a sustentabilidade da ecologia do pensamento social na sociedade digital. É a condição da sustentabilidade para a educação sem geografias. Uma educação que se faz na partilha e na colaboração e na criação do conhecimento em rede. Portugal Católico é um projeto que recolhe na diversidade a afirmação da globalização e o encanto na construção de um olhar plural, o olhar e a voz que temos o privilégio de conhecer com o Papa Francisco e que esta obra afirma para assinalar a visita de Sua Santidade ao nosso país. A diversidade é o sentido da ecologia do pensamento social e a beleza é o encanto deste novo olhar que nos faz saber construir o futuro. Um futuro de partilha e colaboração na criação do conhecimento em rede. Um futuro que estamos a construir. Muito obrigado. A Conferência Episcopal Portuguesa foi uma das entidades a quem devemos o apoio deste projeto. Agradecendo desde já o empenho que manifestou em estar connosco aqui hoje, chamamos a este palco Sua Eminência Reverendíssima, o Sr. Cardeal Patriarca de Lisboa, Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, Dom Manuel Clemente.
Excelentíssimo Sr. Presidente da República, magníficos reitores da Universidade de Lisboa, da Universidade Aberta, demais autoridades presentes, Sr. Alexandre Soares dos Santos, caríssimo amigo, minhas senhoras e meus senhores, aquilo que eu vos vou dizer para me congratular convosco por este lançamento, obviamente o Círculo dos Leitores também, anda à volta de poucas palavras. A primeira palavra é atrevimento. Como dizia o nosso Camões, isto é um cristão atrevimento. Publicar uma obra deste fôlego e com este desígnio é próprio de almas muito grandes e com certeza que os nossos caríssimos professores José Eduardo Franco e José Carlos Seabra Pereira se incluem nesta grandeza. Muitos parabéns e muito obrigado. A segunda palavra que eu depois desenvolverei num brevíssimo texto é a palavra aparentemente fácil. São duas palavras. Este título só aparentemente é fácil. Depois direi que a conjugação das duas palavras, Portugal e Católica, ainda é mais difícil. E finalmente farei de uma tensão criativa. E sem mais delongas, aqui vai o que eu vos quis e quero dizer. Tanto o substantivo Portugal como o substantivo católico são difíceis. E a sua conjugação, ainda mais. Comecemos pelo substantivo Portugal. Politicamente designa um país. Culturalmente é mais difícil a definição, se é que é possível. Quando descola da terra ou quando da terra descola para outros voos de pensamento e expressão, a cultura do espírito torna-se mais densa e imprevisível. Até onde chega Portugal como cultura portuguesa, como voz ou como saudade da terra, como literatura ou como canção, arte plástica ou abstração filosófica. Senti-lo é possível, quando nos toca ou nos dói, especialmente quando estamos fora. Finalmente, quando regressamos. Defini-lo, delimitá-lo, não. É difícil a definição e a conjugação dos termos Portugal e católico. De Portugal, pois ao descolar da terra como povo e sentimento, ultrapassa os limites de si própria. De católico, porque designando correntemente uma acessão específica do cristianismo global, inscreve-se no âmbito religioso, mais fácil de verificar nas expressões do que de captar como convicção. Diga-se, porém, que na tripartição habitual do cristianismo, muito imprecisa, aliás, entre catolicismo, ortodoxia e protestantismo, o primeiro, o catolicismo, acentua a ligação a Roma e algo a que podemos chamar sacramentalidade. Por sacramentalidade, podemos entender a expressão física da realidade espiritual, qual consequência da encarnação de Deus em Cristo, e a quase tangibilidade de Cristo, omnipresente porque ressuscitado, em múltiplos sinais que o manifestam. Aqui os templos, aqui a literatura, aqui a arte, aqui a própria organização social, quando pretende aproximar a cidade terrena da mística cidade de Deus. Isto é, realizar aquela convivência nova entre os homens a que Jesus chamava o reino. Estes aspectos sacramentais do cristianismo, que a tradição católica particularmente acentua, nem sempre mantiveram um cunho exclusivamente religioso, podendo mundanizar-se demais. Toda a tradição católica vive desta tensão, conhecendo sucessivos movimentos de reforma que lhe lembram um reino que não é deste mundo, como o próprio Cristo acentuou, mas nem por isso quis fora do mundo. O nosso património sociocultural e institucional, cujas variadas expressões esta obra recolhe na atualidade a que chegamos, manifesta essa tensão nas artes e nas letras,
nos claustros e no mundo, na ciência, na economia e na vida sociopolítica. Uma tensão criativa, porque, não sendo fácil a conjugação de tal verdade divina com tanta variedade humana, humanização de Deus e divinização do homem oferecem-nos uma totalidade múltipla que nos desafia sempre mais. Assim acontece mundo além, assim acontece em Portugal. Com tanta surpresa como esta obra recolhe, com tanto futuro como a si mesmo promete. Parabéns. Se esta obra é inédita, deve-se também à generosidade dos que para ela contribuíram. A começar nos contributos, naturalmente, nos contributos escritos, como o do engenheiro António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas. A todos agradecemos e prestamos a nossa homenagem na pessoa do primeiro dos signatários, autor do prefácio, entusiasta dos livros, das palavras e da diversidade, que hoje aqui nos honra com a sua presença e agora vai dirigir-nos a sua mensagem com a sua respectiva intervenção, Sua Excelência, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Sua Eminência, Sr. Cardeal Patriarca de Lisboa, Senhora Vice-Presidente da Assembleia da República, Senhor Reitor da Universidade de Lisboa, Senhor Reitor da Universidade Aberta, Senhores Professores, Doutores José Carlos Seabra Pereira, José Eduardo Franco, Senhor Alexandre Soares dos Santos, Excelências, Minhas Senhoras, Meus Senhores. 3 palavras apenas, também, porque os factos falam por si e tudo o que de mais importante havia a dizer foi dito com tão feliz expressão que seria estultícia descabida com ela querer ombrear. Primeira palavra, para saudar a iniciativa desta edição monumental. Numa pátria que vai a caminho de 900 anos de história, que se confundiu tantas e tantas vezes com a história do cristianismo na sociedade portuguesa. A todos quantos tornaram possível a presente obra notabilíssima, a começar pelos senhores professores, doutores José Carlos Seabra Pereira e José Eduardo Franco, endereça o seu mais fundo reconhecimento, o cidadão e o Presidente da República. Segunda palavra, a história de uma nação é feita de claros e de escuros. Assim foi com a nossa também. Por isso tenho afirmado vezes sem conta que não podemos nem devemos omitir uns e outros ao olharmos para o nosso passado. Mas acrescento sempre que não tenho qualquer dúvida quanto a que os claros sobrelevaram os escuros. E afirmá-lo não representa nem tradicionalismo pacóvio, nem conservadorismo atávico, nem nacionalismo desprovido de lucidez e de espírito crítico. Corresponde tão somente a um juízo sereno, desapaixonado, isento, compatível com o amor pátrio e o orgulho imenso de se ser português, mas deles não fazendo biombos injustificados ou passa-culpas recrimináveis. Numa palavra, não temos complexos em relação a nós mesmos nem à nossa história. Complexos de superioridade
não fundada ou complexos de inferioridade sem cabimento. O mesmo se dirá da história do Portugal cristão, do Portugal católico. Conheceu excessos, omissões, gravames, intolerâncias, injustiças, mas de modo muitíssimo mais intenso, traduziu-se em ações, formações, serviços, presenças estruturantes, vias de consolidação territorial e social, valores e princípios, sem os quais muito do que fomos e do que somos seria totalmente incompreensível e mesmo inexistente. Por isso é de elementar justiça realçar o quanto foi e é muito relevante para Portugal o cristianismo, o catolicismo, ao longo de séculos de vivência comunitária e até aos nossos dias. Terceira palavra, e porque assim é, importa sublinhar, como faz esta feliz recolha de testemunhos, o papel pretérito e sobretudo atual dos cristãos e neles, de sobremaneira, dos católicos, na educação, na cultura, na saúde, na solidariedade social, na qualificação em geral, na coesão territorial, pessoal e funcional, na participação cívica, na dimensão ecuménica que constitui a nossa vocação histórica cimeira. Tendo presente o apelo evangélico das bem-aventuranças, penhor da opção preferencial pelos mais pobres, dependentes, marginalizados, excluídos. Ainda agora, nas tragédias que vivemos, fraternalmente conjugados com o contributo de todos os demais, aí estiveram, na primeira linha de serviço, as inúmeras misericórdias, tantas e tantas IPSS de inspiração cristã, a Cáritas, os escuteiros, as paróquias, as dioceses e, acima de tudo, o povo cristão, unido indissoluvelmente ao que tem outras crenças ou em qualquer delas se não reconhece, encetando a caminhada da reconstrução, da reparação de bens e, em particular, de almas, porque os bens são essenciais, mas carecem de sentido se não forem concebidos à medida das pessoas. A esse Portugal, que é um todo com todos os demais, mas que avulta decisivamente de entre eles, que este livro pretende retratar, manifesta o Presidente da República a sua gratidão. Não porque seja católico, que o é assumidamente, sem complexo ou respeito humano. Não apenas porque seja cidadão, conhecedor por experiência própria do labor incansável destas pessoas e destas instituições, com beleza na diversidade, mas porque é presidente de todos os portugueses, de um Estado que dá sentido jurídico-político a uma nação. Estado e nação que devem, no passado e no presente, muitíssimo ao Portugal cristão, ao Portugal católico, a começar na afirmação da independência e a culminar na presença constante, corajosa, resistente e abnegada nos momentos mais difíceis das crises recentes e profundas que abalaram o nosso cotidiano coletivo. Por tudo isso e o que de primeiro foi a nossa história, em nome de todos os portugueses, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente da República, por estas palavras sempre estimulantes e pelo apoio que coloca em todos os projetos, tanto monumentais como simples. Todos merecem o seu apoio, que agradecemos. E vamos ter o gosto de ter connosco novamente uma das grandes expressões da cultura portuguesa, da cultura católica portuguesa também, uma das grandes vozes da música em Portugal. Connosco, nesta tarde, nesta sessão de apresentação da obra Portugal Católico, Teresa Salgueiro. Coisa viva, a terra, o céu, o sol
consertar maior louvor, maior parte tu dê do seu amor. Senhora, que o teu olhar proteja a minha vida, que eu seja fiel a Cristo, ó Mãe Santa, Mãe querida, ó Mãe Santa, Mãe querida, recordai, Virgem Maria, que ninguém ouviu dizer aos que pedem teu socorro, que os deixastes de atender. Senhora, que o teu olhar proteja a minha vida, que eu seja fiel a Cristo, ó Mãe Santa, Mãe querida, ó Mãe Santa, Mãe querida. Senhora, que o teu olhar proteja a minha vida, que eu seja fiel a Cristo, ó Mãe Santa, Mãe querida, ó Mãe Santa, Mãe querida. Muitíssimo obrigado, Teresa Salgueiro. Muitíssimo obrigado por esta apresentação e por cantar de forma tão bela também o Portugal Católico. Muito obrigado. Obrigada. E é com este significativo momento que nos encaminhamos para o fim desta sessão de apresentação da obra O Portugal Católico. Quisemos, como referimos há pouco, marcar esta sessão de apresentação com um símbolo que todos podemos levar para casa. A tal vela, um símbolo da religiosidade portuguesa que queremos que seja sinal desta apresentação em que todos participamos. Este projeto não é uma janela fechada, é, de facto, como já vocês tiveram a oportunidade de perceber, uma porta que se abre para futuras edições que vão dizer mais sobre esta beleza da diversidade e na diversidade de vivências religiosas e espirituais em Portugal. Portugal Católico é apenas o primeiro.
E para celebrar este momento, esta festa, vamos chamar-lhe assim, temos já a seguir um Porto de honra. Também foi prometido. E será no Porto, e também com muita honra, que esta obra vai ser apresentada no próximo dia 28, pelas 17 horas, no Museu da Misericórdia do Porto. Depois, 2 dias depois, em Braga, 30 de novembro, estaremos em Braga à noite no Museu Pio XII. Virão depois outras apresentações. Surgem muitas solicitações. Já está confirmada a apresentação no Funchal, Bragança, Coimbra, Guarda, por aí fora. Era suposto agradecer em nome de todos os investigadores. Eu sei que não está aqui a equipa completa, mas se o professor Eduardo me der a autorização, já que está a conversar, mas por favor dê-me agora 1 minuto de atenção. Eu sei. Eu pedia que toda a equipa que está aqui presente dos investigadores que se levantasse, porque somos nós todos que queremos agradecer. Nós Eu peço imensa desculpa, mas eu tenho de dizer isto. Nós, os investigadores, às vezes estamos muito escondidos e sentadinhos numa cadeira. Mas desculpem sofrermos desta doença que não é curável, que é a enorme paixão pela investigação deste país. E lanço o desafio, oxalá, que daqui a 1 ano estes papeizinhos que eu tenho aqui sejam dos muitos mecenas que querem apoiar quem gosta de fazer boa investigação em Portugal. E há muita gente pronta para a fazer. Também sei que não estão cá todos os autores, mas não podia pedir para que se levantassem os autores que estão aqui presentes, nem todos estiveram aqui nesta bancada mais da frente, mas é a diversidade que nós temos. Por favor, para termos uma noção, estão aqui muitos autores que colaboraram nesta obra magnífica e pedia uma grandíssima salva de palmas para todos eles. Em nome do Sr. Presidente da República e de Sua Eminência Reverendíssima, Sr. Cardeal Patriarca de Lisboa e Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, bem-haja a cada um de vós pela vossa presença aqui hoje. Regressem todos bem. Obrigada por estarem connosco. Muito boa noite. Obrigado e boa noite. Boa noite, obrigado. Thank you.